O rádio, o rádio me fisgou por volta de 1972, 73, quando eu tinha de 12 para 13 anos de idade, e ouvia o rádio do meu pai quando ele ia trabalhar, e eu no turno inverso da escola jogava botão e ouvia rádio, um motorrádio, que meu pai teve, primeiramente um preto e depois um amarelo. Eu mesmo tive motorrádio depois de adulto, tive alguns, quebrei alguns, ele era muito pesado, aquela alça quebrava com alguma facilidade, mas enfim, continuei fiel à marca. De tanto ouvir rádio, meus irmãos me apelidaram de Zé do Rádio. E esse era um dos modelos de motorrádio que meu pai tinha e que depois eu também adquiri em minha vida adulta. Era companheiro inseparável, da manhã à noite. Meu pai saía para trabalhar, eu assumia o rádio e ficava ouvindo música nas rádios AM dos anos 70. Quando eu comecei a ouvir rádio, ainda como de criança para adolescente, de 12 para 13 anos de idade, eu gostava muito de ouvir, além do futebol, na Rádio Guaíba de Porto Alegre, eu ouvia diariamente programas musicais na Rádio Progresso de Ijuí, uma cidade próxima a Cruz Alta, na região noroeste do Rio Grande do Sul. E no final de semana tinha uma parada musical, as melhores da semana, chamada Os Campeões da Simpatia. E ali, além do futebol, eu ia também me informando e conhecendo aquelas músicas maravilhosas, aqueles clássicos internacionais dos anos 70 e 80. Mas eu não ouvia só música no velho rádio do meu pai. Também não perdia as transmissões esportivas da Rádio Guaíba de Porto Alegre. Acompanhava com atenção os jogos da dupla Grenal, normalmente narrados por Armindo Antônio Ranzolin. Era um locutor extraordinário, dicção clara, emoção na dose certa e um vocabulário que empolgava. Voltou a bola para Valdomiro entregando para Batista. Batista pelo campo de defesa, agora para Valdomiro. Valdomiro passou pelo Tabajara. É um ataque perigosíssimo, Internacional vai agora com amplo espaço pela direita. Impressionante, né? Ranzolin era realmente um fenômeno do rádio esportivo do Rio Grande do Sul e depois ficou conhecido em todo o país. Eu, inclusive, procurava imitar o Ranzolin nas minhas narrações dos jogos de botão em casa e mais tarde, profissionalmente, já trabalhando no rádio, algumas expressões, alguma forma ou outra de narrar o ritmo do Ranzolin, eu tentava adaptar a minha voz e ao meu ritmo nas narrações pelas emissoras de rádio de Cruz Alta. No capítulo anterior eu contei que deixei Chapecó em 1981 para voltar a Cruz Alta, desempregado e com saudades da família. Mas eu não estava exatamente desempregado, porque eu tinha um convite para trabalhar na rádio Índio Condá de Chapecó, naquela época se chamava assim, não Super Condá como é hoje, e eu estava com muita saudade de casa, queria voltar para Cruz Alta. A Índio Condá me convidou através do chefe da equipe na época, Gastão de Bois, que gostava do meu trabalho em jornal, estava bem informado, tinha um bom vocabulário, enfim. E eu cheguei a participar de um amistoso na rádio, um amistoso da Chapecoense, em fevereiro de 81, na cidade vizinha ali a Chapecó, em Coronel Freitas, contra a equipe amadora, um jogo de preparação da Chapecoense. Foi solicitada a minha carteira de trabalho para registro na rádio, a rádio iria realmente me contratar, e eu queria voltar para casa. Peguei a carteira sob alegação que iria precisar por algum motivo, e acabei, entre aspas, fugindo da rádio também de Chapecó, voltando para casa, porque a todo custo eles queriam me convencer a ficar na rádio, eu não queria voltar para Cruz Alta e acabei abrindo mão desta oportunidade desta maneira. Como relatei no capítulo anterior, segui trabalhando em jornal em Cruz Alta em 81, fui para Santa Bárbara do Sul no mesmo ano e em 82 retornei. Fui trabalhar no Banco Sul Brasileiro e num outro jornal simultaneamente, o Cruz Alta Urgente. O rádio só reapareceu então na minha trajetória a partir de 1984, quando eu trabalhava ainda no Banco Sul Brasileiro, escrevia em jornal e comecei a fazer rádio nos jogos de futebol amador e também de equipes de futsal em Cruz Alta. Estava sendo formada uma equipe na Rádio Cruz Alta para uma espécie de treino para a temporada seguinte, que seria 1985, em que o Guarani, um dos clubes profissionais da cidade, que estavam desativados todos, o Guarani voltaria em 85 a disputar a terceira divisão do Campeonato Gaúcho, estava reconstruindo o seu estádio e nós, então, treinamos em 84 para entrar já com um bom ritmo de transmissões a partir de 1985, quando o Guarani voltasse a jogar.
Jorge Costa, esse da foto aí comigo, me convenceu a ser comentarista. Ele narraria os jogos. Eu só tinha 24 anos de idade e fui convidado para ser comentarista. Deveria ser um cara mais experiente, com mais idade, mas eu topei o desafio, tinha um bom vocabulário. Quando chegou 1985, estávamos numa grande expectativa pelo início da Terceirona Gaúcha, com o Guarani participando. Enfim, treinamos em 84, entrou o ano de 85 e chegou a hora do Guarani estrear na terceira divisão do Campeonato Gaúcho contra o Gepo de Tupanciretã, uma cidade próxima. A chave era regionalizada, só que na véspera do jogo houve um desacordo, não lembro por que razão, entre o chefe da equipe de esportes com a direção da rádio, e nós acabamos, depois de todo aquele treino de um ano, ficando fora do grande momento que era a volta do Guarani com o estádio cheio ao futebol profissional depois de mais de uma década. Então a gente, uns dias mais tarde, acabamos nos transferindo todos, narradores, comentaristas, repórteres, plantão de estúdio, para outra emissora que tinha na cidade, a Rádio Independente, que era uma rádio nova, e acabou ficando uma grande equipe com vários narradores, comentaristas, enfim, vários profissionais em todas as posições. A partir só do meio da primeira fase do campeonato, da terceira divisão, é que a gente pôde voltar ao rádio aí na outra emissora, a Independente. A Terceirona começou e em alguns dias estávamos de casa nova. Em novembro de 85, o Guarani inaugurou o sistema de iluminação da Tabaíndia. O primeiro jogo noturno da história de Cruz Alta foi contra o Nacional de Montevidéu, placar de 2-0 para os uruguaios. E assim nós embalamos. Em 85, o Guarani acabou sendo campeão da terceira divisão, subiu para a segunda. Em 86 fez uma grande campanha na segunda divisão, com uma grande equipe formada com os melhores jogadores do interior do Rio Grande do Sul, mas não subiu para o gauchão, para a primeira divisão. Deixou para fazer isso em 87, aí com um time ainda melhor, a cidade mais empolgada ainda, mais fechada em torno do clube, comandado na época pelo médico Pedro Westphalen, que tinha uma equipe de trabalho muito competente. Inclusive naquela época nós, das emissoras de rádio, eram duas na cidade, viajávamos com um narrador, comentarista e repórter, 3 de cada rádio, junto com a delegação. Viajávamos no ônibus da equipe do Guarani, várias emissoras do Brasil afora faziam isso naquela época, coisa que hoje é totalmente impossível. E na Rádio Independente de Cruz Alta fui seguindo pelos anos 80, trabalhando ora como narrador, ora como repórter. Aqui, entrevisto o zagueiro do Inter, Mauro Galvão, na Tabaíndia, em jogo do Gauchão de 88. Nesta foto, o lateral Paulo Roberto do Grêmio, em amistoso festivo do Trianon, num final de ano. Nesta outra, os também gremistas zagueiro Hugo de Leon e o meia Osvaldo, em outro jogo festivo do Trianon na cidade. Em 87, o Guarani foi campeão da segunda divisão. Em 88, disputou pela primeira vez o Campeonato Gaúcho da primeira divisão. Fez uma boa campanha, 16 equipes, ficou na parte intermediária da tabela, mas de acordo com o regulamento teria que disputar o Octogonal da Morte, 8 equipes para cair 2 e 6 permanecendo. Brasil de Pelotas e Guarani, infelizmente, acabaram caindo. A cidade estava realmente apoiando muito o clube, mas naquele momento não foi o suficiente. A equipe formada tinha bons jogadores, mas algumas lesões acabaram atrapalhando os planos naquela época. E o Guarani, então, em 88, depois de uma boa campanha na primeira fase, acabou descendo novamente para a segunda divisão. Em 1989, eu ainda acumulava funções de repórter e apresentador na RBS TV e de narrador na Rádio Independente. Não comentava mais, desde 86. Bem, o Guarani, em 89, de volta à segunda divisão, fez outra grande campanha com grandes jogadores, contratou o experientíssimo técnico Tadeu Menezes, que fazia grandes campanhas em equipes do interior do estado, no Rio Grande do Sul, e treinou o Guarani em 89 e 90, foi vice-campeão da segundona em 89. Naquela época estava ainda na rádio Independente de Cruz Alta, mas em 1990 o Guarani disputou novamente o Campeonato Gaúcho, ficou alguns anos, aí não caiu logo de cara.
mas em 1991 as coisas deram uma mudada na minha trajetória no rádio e alguma coisa também em 90 já tinha mudado na televisão, tinha sido transferido para Porto Alegre, preferi abrir mão da permanência na capital, voltei para o interior. João Carlos Bloch, esse moço de barba, foi um locutor que conheci em Chapecó uns anos antes. Apareceu em Cruz Alta e me convidou para integrar a nova equipe da Rádio Cruz Alta, de onde eu havia saído em 85. Aceitei e fizemos as competições que o Guarani disputou pela Rádio Cruz Alta em 91. Eu, ele e o repórter Joselito Trelha, um velho amigo da Rádio Independente. Paralelamente, eu seguia na RBS TV. A esta altura eu já estava cursando Educação Física na Universidade de Cruz Alta, a Unicruz, um curso que me ajudaria nas interpretações esportivas no rádio e na TV. Em julho de 92, me transferi pela RBS TV de Cruz Alta para Santa Rosa. Em função do cargo de chefia que assumiria, não seria possível a sequência do meu trabalho paralelo em rádio. Durante o período em que permaneci na TV Santa Rosa, durante 4 anos, 92 a 96, fiquei apenas como ouvinte de rádio, não poderia praticar porque as atividades não permitiam. Eu voltei para Cruz Alta em 96, Santa Rosa de novo em 99, 2000 para Pelotas, 2004 Rio Grande, 2005 retornando a Pelotas, todo esse tempo, durante 13 anos, sem fazer rádio, apenas ouvindo e acompanhando os colegas, mas fora da TV, em 2005 e de volta também a Pelotas, aí depois de 13 anos eu voltei a trabalhar em rádio. Só aí retomei o rádio pela Rádio Universidade Católica de Pelotas. Mas essa é mais uma longa história, minha trajetória no rádio de Pelotas entre 2005 e 2010. A gente dá os detalhes no próximo capítulo. Até lá!